Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece inabalável, como montanhas erguidas diante dos nossos olhos, dizendo com arrogância que jamais serão movidas. Você ora, você clama, você luta, mas o cenário continua o mesmo. E é aí que muitos desistem, acreditando que a montanha venceu. Mas hoje eu vim te dizer algo profético. O jejum que você está prestes a iniciar não é comum. Ele carrega um poder espiritual que abala estruturas invisíveis, que rompe cadeias ancestrais, que movimenta o céu a seu favor. Este jejum será como uma dinamite espiritual colocada bem na raiz da montanha que tenta te impedir de avançar. E quando Deus sopra sobre um jejum consagrado, até aquilo que parecia eterno começa a tremer. Eu sei que você já tentou de tudo. Já falou com pessoas, já fez planos, já buscou estratégias humanas, e ainda assim, a situação não mudou. Mas o que você talvez ainda não tenha entendido é que essa guerra não é contra carne e sangue, é contra potestades, contra forças espirituais que se alimentam da sua desistência. E é por isso que o jejum se torna a sua arma secreta. Porque enquanto você nega o corpo, você fortalece o espírito. Enquanto você cala o estômago, você amplifica a voz da sua fé. Enquanto o mundo pensa que você está se enfraquecendo, o céu sabe que você está se preparando para mover montanhas com um simples sussurro de obediência. Deus nunca desperdiça um jejum feito com sinceridade. Ele nunca ignora um sacrifício escondido, feito no secreto, longe dos aplausos e dos likes. Porque é no secreto que Ele opera os maiores milagres. Este jejum não é para impressionar ninguém. É para abrir portas que o inferno trancou há gerações. É para fazer o impossível se tornar testemunho. E eu estou aqui para declarar: há montanhas que já começaram a rachar desde o momento em que você decidiu se consagrar. Não porque você é forte, mas porque a sua decisão ativou o poder daquele que tem todo o controle. Prepare-se, porque este jejum vai estremecer o chão e fazer os céus se moverem ao seu favor. Quando você decide jejuar, você não está apenas renunciando à comida. Você está enviando um sinal ao mundo espiritual de que você está pronto para a guerra. E o inferno treme diante de alguém que jejua com propósito. Porque o jejum silencia o barulho da carne, acalma a alma ansiosa e permite que a voz de Deus seja ouvida com clareza. Enquanto muitos estão se distraindo com prazeres passageiros, você está se posicionando para receber revelações eternas. O jejum te tira da superfície da fé e te mergulha nas profundezas do sobrenatural. Você não está apenas passando fome. Você está alimentando o seu destino. Você não está ficando mais fraco. Está se tornando mais perigoso para as trevas. Há promessas que só se desbloqueiam quando você sacrifica. Há milagres que só se manifestam quando você nega o conforto para abraçar a cruz. O jejum é o ato de dizer a Deus: eu quero a tua vontade mais do que o meu prazer. E quando ele vê essa entrega, ele se move. Lembra de Esther? Ela jejuou e uma nação inteira foi salva. Lembra de Daniel? Ele jejuou e visões celestiais foram liberadas. E você? O que pode acontecer se você levar este jejum com seriedade? Eu te digo, montanhas que pareciam inabaláveis começarão a deslizar. Portas que estavam trancadas se abrirão com o peso da sua fidelidade. Este é o tempo. Este é o seu momento. Não importa o tamanho da montanha. Importa o tamanho do seu Deus. E o jejum é a maneira mais poderosa de demonstrar que você confia mais nele do que em si mesmo. É no jejum que você aprende a esperar, a ouvir, a discernir. É no jejum que o orgulho é quebrado, que o ego é esmagado, que o altar é reconstruído. Deus está dizendo: se você me buscar em jejum, eu me manifestarei com fogo. E quando o fogo de Deus desce, não há obstáculo que resista. Prepare o seu coração. Afaste-se do barulho. Recolha-se ao secreto. Porque este jejum vai fazer mais do que mudar a sua vida, ele vai redefinir o seu futuro. Você não está jejuando por vaidade espiritual. Você está jejuando porque entendeu que há batalhas que não se vencem com palavras bonitas, nem com força humana. Você está jejuando porque sabe que há guerras espirituais sendo travadas nas regiões celestiais. E o seu jejum
é como um grito silencioso que rompe os céus. Cada refeição que você deixa de lado é um tijolo que você remove das muralhas que o inimigo levantou ao seu redor. Cada momento de fome é um altar sendo construído para a manifestação da glória de Deus. Enquanto muitos te olham e não entendem o que você está fazendo, o céu está em movimento. Os anjos estão recebendo ordens. O impossível está sendo preparado. Não subestime a força de um sacrifício. Não despreze o valor de um tempo de consagração, porque Deus nunca ignorou um coração quebrantado. Você pode estar enfrentando a montanha do medo, da dívida, da enfermidade, da solidão ou da dúvida. Mas deixa eu te lembrar. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a esta montanha, mova-se, ela se moverá. E o jejum alimenta exatamente essa fé. O jejum purifica sua visão, renova suas forças e te dá a autoridade para declarar o que ninguém mais acredita. Não espere sentir vontade. O jejum não é sobre sentimentos, é sobre decisão. E hoje, a sua decisão está ativando algo no mundo espiritual que você ainda nem consegue imaginar. Eu declaro que este jejum será um divisor de águas na sua história. Você não sairá desse processo do mesmo jeito que entrou. Você vai sair com clareza, vai sair com paz, vai sair com respostas, vai sair com o favor de Deus sobre a sua vida. Porque o que você está entregando agora, em lágrimas e silêncio, será colhido em honra e celebração. O jejum que move montanhas é aquele que nasce de um coração que já se rendeu. E se você se entregou, se você está realmente buscando, então prepare-se, porque o Deus que vê no secreto está prestes a te recompensar em público. A montanha vai se mover, não porque você é forte, mas porque você jejuou. Tem gente que olha para você e pensa que você está fraco, que você está perdendo tempo, que está se isolando sem razão. Mas o que eles não sabem é que, enquanto você jejua, você está travando batalhas que eles nem imaginam. O seu silêncio é uma espada, o seu sacrifício é um escudo, o seu jejum é um grito de guerra no mundo espiritual, porque Deus não se manifesta na agitação, Ele se revela no secreto, no quebrantamento, na entrega. Enquanto você nega o pão, Ele prepara a mesa. Enquanto você se ajoelha em renúncia, Ele se levanta em favor. E tudo aquilo que parecia intransponível diante de você, tudo aquilo que te fazia sentir pequeno, vai se curvar diante do poder de Deus que está sendo ativado por meio da sua obediência. Você não está apenas tentando vencer uma situação, você está sendo transformado no processo. O jejum não muda apenas circunstâncias, ele muda pessoas. Ele transforma o interior, ele realinha a sua mente. Ele cura traumas que nem as palavras conseguiram tocar. Enquanto você jejua, Deus está te reconstruindo por dentro. Está te livrando da ansiedade, está arrancando o orgulho, está curando as raízes de rejeição. Porque antes de mover a montanha do lado de fora, Deus precisa remover as montanhas que se formaram dentro de você. E esse é o verdadeiro milagre do jejum. Não apenas o que ele vai fazer ao seu redor, mas o que ele já começou a fazer dentro do seu coração. Há portas que só se abrem quando Deus confia em quem está do outro lado. E o jejum é uma forma de mostrar que você está pronto. Pronto para ser promovido, pronto para ser usado, pronto para caminhar em níveis mais altos de autoridade espiritual. Deus está dizendo: eu vi o seu esforço, eu vi o seu coração, eu vi a sua decisão. E quando Ele vê, Ele honra. Então se prepare, porque este jejum será lembrado como o ponto de virada na sua caminhada. Não porque foi fácil, mas porque foi santo. E aquilo que é santo diante de Deus jamais será ignorado. A montanha está tremendo. O céu está se abrindo. E o favor de Deus está vindo como avalanche sobre a sua vida. Você talvez não esteja vendo os resultados ainda, mas deixa eu te lembrar de algo. No mundo espiritual, o silêncio também é movimento. Só porque você não ouve o som da vitória, não significa que Deus está em silêncio. Às vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, mexendo em peças que você nem sabia que existiam, preparando o caminho, endireitando os lugares tortuosos, quebrando correntes invisíveis. E o seu jejum é o combustível que mantém esse processo em movimento. Enquanto você se abstém daquilo que alimenta a carne, o céu está liberando aquilo que alimenta a sua fé. E esse alimento, meu irmão, minha irmã,
Vai te sustentar não apenas para vencer essa batalha, mas para caminhar em um novo nível de glória. Não permita que a fome te distraia da promessa. Não permita que o cansaço roube a semente que você está plantando. Porque cada lágrima que cai durante esse jejum está sendo recolhida por Deus como oração. Cada madrugada que você passa, buscando em silêncio, está sendo registrada no céu como uma aliança viva entre você e o Pai. E Deus nunca quebra a aliança. Ele honra os que o honram. E se você está abrindo mão de algo agora, saiba que Ele está preparando algo muito maior. Há vitórias que você nem pediu, mas que estão sendo liberadas por causa do nível de entrega que você decidiu oferecer. Você não está apenas jejuando. Você está profetizando com sua vida que a montanha vai cair. E quando a montanha cair, porque ela vai cair, todos ao seu redor verão que foi Deus. Não foi estratégia, não foi influência, não foi sorte. Foi o jejum, foi a fé, foi a obediência. Porque quando Deus decide honrar alguém, Ele faz de um jeito que ninguém pode explicar. Ele exalta no lugar onde você foi humilhado. Ele te dá dupla honra onde você sofreu vergonha. Ele transforma o deserto em fonte. E tudo isso começa com um coração disposto a jejuar com propósito. Então permaneça firme. Não desista no meio do processo. Você está mais perto do milagre do que imagina. E esse jejum, sim, esse jejum vai mover montanhas ao seu favor. Há um poder que só se manifesta na renúncia. E é isso que o jejum é. Uma declaração viva de que você confia mais em Deus do que nos seus próprios recursos. É uma forma de gritar sem som que você não quer mais caminhar pelos seus próprios pés, mas deseja ser guiado pela mão do Senhor. E quando Deus encontra um coração rendido dessa maneira, Ele não apenas ouve, Ele responde com fogo, com direção, com providência. Você está entrando em um território onde muitos não têm coragem de pisar. Está dizendo não ao mundo e sim ao céu. E essa decisão, mesmo que silenciosa, está ecoando nas regiões espirituais como um trovão de fé que abala tudo ao seu redor. Esse jejum está limpando os seus olhos espirituais. Você vai começar a ver o que antes passava despercebido. Vai perceber que certas portas não se fecharam para te punir, mas para te proteger. Vai entender que certos nãos foram livramentos e que o silêncio de Deus em certos momentos foi a maior demonstração de amor. Porque no jejum, a alma fica mais sensível. O espírito ganha espaço, o orgulho se cala, a murmuração se dissolve. E aí, finalmente conseguimos ouvir a doce voz de Deus que diz: Eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Estou apenas te preparando para o que eu preparei para você. E essa preparação é parte do milagre que você tanto espera. Não se iluda, pensando que jejuar é apenas um ato religioso. É um ato de guerra. Uma guerra silenciosa, mas feroz. Uma guerra onde quem se dobra no secreto vence no público. Onde quem se humilha diante de Deus é exaltado diante dos homens. Esse jejum que você está fazendo é o que vai dar base para as conquistas que virão. Deus está testando o seu coração. Está sondando sua fidelidade. E se Ele encontrar constância, Ele vai abrir os céus. Ele vai mover recursos. Ele vai te conectar com pessoas certas, remover as erradas, curar feridas antigas e restaurar áreas que você achava que nunca mais dariam fruto. Prepare-se, porque este jejum é o que vai fazer a montanha desmoronar. Muita gente quer o favor de Deus, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da separação. O jejum é a linguagem dos íntimos. É o idioma dos que decidiram sair da superfície e mergulhar no profundo. Você não está apenas abrindo mão de um prato, está abrindo espaço para a glória. Você não está apenas ficando sem comida, está se alimentando de promessas. E enquanto o mundo tenta preencher o vazio com distrações, você decidiu se esvaziar para ser cheio do Espírito. E é nesse esvaziamento que Deus se revela com intensidade. Porque o jejum não atrai aplausos da terra, mas provoca manifestações do céu. Ele não te dá visibilidade, mas te dá autoridade. E autoridade espiritual é o que derruba montanhas que ninguém mais consegue mover. Talvez você esteja se perguntando: até quando vou jejuar e não ver nada mudar? Mas acredite, algo já está mudando, mesmo que seus olhos ainda não percebam.
Porque antes da montanha se mover do lado de fora, Deus está deslocando estruturas dentro de você. Está fortalecendo a sua fé. Está refinando sua sensibilidade espiritual. Está te ensinando a confiar, mesmo quando não entende. A obedecer mesmo quando não vê. A permanecer mesmo quando tudo te empurra para desistir. E isso é maturidade. Isso é preparação. Porque Deus nunca entrega um milagre para um coração despreparado. Ele usa o jejum como um processo de lapidação. E quem suporta o processo, vive a promessa. Fique firme. Mesmo que a fome bata forte. Mesmo que o cansaço grite. Mesmo que a solidão tente te convencer de que nada vai acontecer. Permaneça. Porque o jejum que você está fazendo agora será lembrado como o ponto onde tudo começou a mudar. Deus está escrevendo um novo capítulo da sua história. E Ele está usando a sua renúncia como tinta, a sua obediência como papel, e o seu jejum como a caneta que assina a virada da sua trajetória. A montanha está tremendo. Não porque você gritou, não porque você se expôs, mas porque você escolheu se esconder em Deus. E quando alguém se esconde nele, ninguém pode impedir o que está por vir. Neste exato momento, enquanto você jejua, Deus está conectando os fios invisíveis do seu propósito. Tem portas que já foram destrancadas. Tem alianças sendo quebradas no mundo espiritual. Tem maldições sendo canceladas sem que você sequer perceba. Porque o jejum é a chave que gira em fechaduras que estavam emperradas há anos. E o mais bonito de tudo é que Deus não espera você terminar para começar. Ele começa no primeiro passo de obediência. O primeiro dia que você decidiu jejuar com sinceridade já foi suficiente para mover o coração dele. E se o coração de Deus se move, o universo inteiro obedece. Céus, terra e até os seus inimigos terão que assistir àquilo que ele vai fazer em sua vida. Você pode não sentir nada agora. Pode parecer que tudo continua igual, mas o mundo espiritual não opera por sensação. Ele responde à fé. E fé se prova no silêncio, na constância, na renúncia. Enquanto o mundo corre atrás de visibilidade, você escolheu invisibilidade diante dos homens para ser visto por Deus. E Ele está vendo. Ele está anotando cada passo. Está recolhendo cada lágrima. Está preparando cada detalhe. O jejum é como plantar sementes em um campo seco. Pode parecer que nada acontece, mas lá no fundo, onde os olhos não veem, a raiz está se formando, a vida está brotando. E quando menos esperar, virá a colheita. Não uma colheita qualquer, mas uma avalanche de milagres. Eu declaro profeticamente que haverá testemunhos nascidos desse jejum. Testemunhos que serão impossíveis de explicar, que serão marcados pelo selo do impossível. Deus vai usar sua entrega para confundir os sábios, para provar que quem se humilha será exaltado. Seu nome será lembrado, não porque você buscou reconhecimento, mas porque você buscou a face de Deus. E a face de Deus é irresistível para quem jejua com verdade. A montanha vai cair, a barreira vai ruir, o que era fechado vai se abrir. Porque você decidiu não se alimentar apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra te sustenta, essa palavra te levanta, essa palavra te garante a vitória. Você não está apenas enfrentando uma montanha física, está confrontando gerações de padrões espirituais que tentaram te manter no mesmo lugar. Este jejum é mais do que sobre você, é sobre sua casa, sua linhagem, sua descendência. Há maldições que estão sendo quebradas, ciclos de dor sendo interrompidos, prisões emocionais sendo abertas porque alguém, você, decidiu dizer: eu não aceito mais viver preso ao que o inimigo determinou. Eu sou de Deus. Eu sou separado. E eu jejuo para libertar o que Ele já escreveu sobre mim. É por isso que o inferno treme. É por isso que a resistência é tão forte. Porque o que você está fazendo no secreto está provocando terremotos espirituais no invisível. A sua obediência está reescrevendo histórias. Sim, histórias que não são apenas suas. Tem gente que ainda nem nasceu e vai colher os frutos do seu jejum. Filhos, netos, pessoas que você nem conhece. Todos serão tocados pela atmosfera que você está criando agora. Deus trabalha com princípios. E o princípio do jejum é poderoso.
É como semear em um solo onde o céu decide chover em abundância. Você pode não ter todos os recursos do mundo. Pode não ter apoio, nem força física, nem influência. Mas você tem fé. E uma fé regada com jejum tem poder para construir pontes onde só existiam muros. O jejum abre caminhos que a lógica jamais poderia traçar. Então não pare. Mesmo que a luta aumente, mesmo que a dor se intensifique, porque isso é sinal de que o céu já está em movimento. A batalha aumenta quando o inimigo sabe que está perdendo. E ele está. Ele está perdendo espaço, território, controle. Porque você entregou tudo nas mãos do único que nunca perdeu uma batalha. O Deus que quebra arcos, corta lanças, derruba muralhas e sim, move montanhas. Este não é um tempo comum. Este não é um processo qualquer. É um momento sagrado, uma estação de milagres. E você entrou nela através do jejum. Que honra, que privilégio e que certeza gloriosa. Aquilo que era impossível, agora já começou a acontecer. Não pense que o céu permanece em silêncio quando um justo decide jejuar. Cada minuto que você passa negando a carne é uma trombeta soando nos céus. Cada pensamento de renúncia, cada oração feita com o estômago vazio, cada suspiro solitário no meio da madrugada é registrado por anjos em livros eternos. Deus não apenas ouve, ele responde. Mas a resposta dele nem sempre vem do jeito que esperamos. Às vezes, ele não move a montanha de imediato, porque está movendo você primeiro. Antes de mudar a situação, ele está moldando o seu coração. Antes de liberar o milagre, ele está estabelecendo o caráter. Porque Deus não entrega vitória a quem ainda não entendeu o peso da obediência. E o jejum revela isso. Ele revela. Se a sua fé é firmada na recompensa ou na confiança, você precisa entender. O jejum não é um negócio com Deus. Não é uma troca. Não é uma moeda espiritual. O jejum é um altar. E altar é lugar de morte. Morte do ego, da ansiedade, do controle. Você sobe no altar não para manipular o céu, mas para declarar: seja feita a tua vontade. E é aí que o milagre acontece. Porque quando a vontade de Deus se torna mais desejável que os seus próprios planos, ele começa a te confiar coisas que ninguém mais viu. Ele revela segredos. Ele abre portas que ninguém jamais ousou bater. Ele levanta pessoas improváveis. Porque onde há entrega, há acesso. E onde há acesso, há favor. E onde há favor, não há montanha que permaneça em pé. Eu profetizo que o seu jejum está gerando uma revolução no invisível. Tem corrente se rompendo agora. Tem diagnóstico mudando agora. Tem contratos sendo assinados no céu agora. Tem promessas saindo do papel e tomando forma. Mas tudo começou com uma decisão. A decisão de dizer sim ao que poucos têm coragem de viver. Deus está vendo. O céu está respondendo. E quando a glória dele se manifestar, você não vai mais reconhecer a paisagem da sua vida, porque a montanha que te impedia vai se tornar o testemunho que vai exaltar o nome do Senhor. Fique firme. A glória está chegando. E esse jejum vai abrir caminho onde nunca houve estrada. Tem algo sobrenatural acontecendo nos bastidores da sua vida. Enquanto você jejua, enquanto você se dobra em oração, o céu está arquitetando um plano que vai mudar o curso da sua história. Há um cenário sendo desenhado por mãos divinas, detalhes sendo ajustados, encontros sendo marcados, conexões sendo estabelecidas. Mas tudo isso só é possível porque você escolheu obedecer, mesmo sem entender. Você escolheu se sacrificar, mesmo sem garantias. E é isso que agrada o coração de Deus. A fé que não precisa de evidências, a obediência que não exige aplausos. O jejum está sendo como um holocausto espiritual, um fogo que sobe como um aroma suave, e o Senhor está inclinado sobre o altar, respondendo com favor, com estratégias, com milagres. Não ignore os pequenos sinais. Deus já começou a falar com você de maneiras sutis, através da paz que invadiu a sua alma, do consolo que chegou no momento certo, daquela palavra que parecia ter sido feita sob medida para a sua dor. O jejum afina a sua sintonia com o Espírito Santo. De repente,
Você começa a perceber coisas que antes passavam batido. Começa a sentir peso onde antes havia leveza, e leveza onde antes havia opressão. Isso é discernimento sendo ativado. Isso é sensibilidade espiritual se expandindo. Porque o jejum abre os olhos do espírito, e quando os olhos se abrem, você para de lutar contra pessoas e começa a guerrear no lugar certo. No mundo invisível, onde as verdadeiras batalhas são vencidas. Você não precisa entender tudo. Só precisa continuar. Porque quem jejua por direção, recebe revelação. Quem jejua por socorro, encontra livramento. E quem jejua por transformação, será tocado pelo fogo do altar. Há uma unção específica sendo derramada sobre a sua vida nesse tempo. Não é uma unção comum. É uma unção para romper ciclos de dor, para romper heranças de fracasso, para romper estruturas que pareciam eternas. Esse jejum está ativando o sobrenatural. Você não está fazendo isso à toa. Você está movimentando céus e terras. Você está pisando onde o inimigo dizia que você nunca chegaria. E em breve, tudo aquilo que hoje parece difícil se tornará memória de um tempo onde você escolheu confiar em Deus mais do que em si mesmo. Você precisa entender que existem montanhas que se erguem não apenas diante de nós, mas dentro de nós. Montanhas de medo, de insegurança, de traumas não resolvidos, de palavras malditas que um dia te fizeram acreditar que você nunca seria capaz. E é contra essas montanhas internas que o jejum se torna ainda mais poderoso. Porque ele não apenas altera o mundo exterior, ele transforma a estrutura da sua alma. Jejuar é olhar para dentro com coragem. É abrir mão do alimento para alimentar a verdade. E a verdade é que você foi chamado, separado, ungido por Deus. Você não é um acidente. Você não é um fracasso. Você é resposta. Você é promessa. E este jejum está destravando essa identidade dentro de você. Muitos olham para você e só veem a aparência cansada, o corpo mais fraco, o semblante mais sério. Mas o céu olha e vê um guerreiro em posição de combate. Vê um espírito que se levanta com força nova. Vê um coração que grita: eu quero mais de ti, Senhor. E essa fome por Deus, é mais poderosa do que qualquer montanha, porque Deus responde aos famintos. Ele se move em direção aos sedentos. E quando você jejua, você declara com a sua vida: eu prefiro a tua presença ao que o mundo me oferece. E essa declaração vale mais que 1000 pregações. Vale mais que títulos, que fama, que reconhecimento. É a fé colocada em prática de forma silenciosa, mas irresistível. O que está para acontecer na sua vida vai ser tão grande, tão visível, tão sobrenatural, que todos vão perguntar: o que foi que você fez? E você vai dizer: eu jejuei. Não para manipular Deus, não para parecer mais espiritual, não para competir com ninguém, mas porque eu queria mais dele. E ele veio. E quando ele vem, nada permanece do mesmo jeito. A montanha tem que cair, o mar tem que se abrir, as portas têm que responder. Porque o jejum é uma senha espiritual que desbloqueia o acesso à sala do trono. E ali, na presença do Rei, não há medo que sobreviva, não há dor que permaneça, não há limite que resista. Você está indo mais longe do que pensava. Porque Deus se move quando você jejua com o coração inteiro. Não é à toa que toda grande virada na Bíblia foi antecedida por um tempo de jejum. Moisés subiu ao monte e jejuou 40 dias antes de receber os mandamentos. Elias jejuou e caminhou 40 dias até o encontro com Deus. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou 40 dias no deserto. Isso não é coincidência, é padrão divino, porque todo propósito celestial precisa ser precedido por um esvaziamento terreno. O jejum é a preparação invisível para uma manifestação visível. Enquanto você jejua, Deus está armando um palco onde Ele será glorificado através da sua vida. A montanha que você vê hoje, que parece intransponível, será o púlpito, onde o nome do Senhor será exaltado quando tudo for transformado. Seja honesto com você mesmo. Esse jejum tem te levado a lugares internos que você vinha evitando há anos. Ele está arrancando máscaras, quebrando defesas, revelando feridas que estavam escondidas. E isso dói.
Mas essa dor é sagrada, é a dor de quem está sendo curado de dentro para fora. Não fuja desse processo, porque quanto mais profundo for o toque de Deus, mais forte será a unção que Ele colocará sobre você. Tem coisas que você só conseguirá carregar quando estiver leve. E é isso que o jejum faz. Ele te esvazia do que te pesa para te encher com aquilo que te sustenta. Ele substitui o caos pela paz, a dúvida pela direção, o desespero pela esperança. Eu quero que você saiba, o céu está te assistindo com atenção. Deus está contando cada passo, valorizando cada gesto, recebendo cada entrega. Seu esforço não será em vão. Seu clamor não voltará vazio. Porque o Deus que vê no secreto é fiel para recompensar em público. Ele vai te honrar, vai te surpreender, vai mostrar que todo esse processo não foi desperdício, foi investimento. E o retorno que está vindo é maior do que você sonhou. As montanhas vão se prostrar, os gigantes vão cair, os céus vão se abrir, porque quando um filho se consagra em jejum, o pai se levanta em favor. E quando Deus se levanta, ninguém pode resistir. Você não está passando por esse processo de jejum sozinho. Pode parecer que sim. Pode ser que ninguém te entenda, que até zombem do seu esforço, que digam que é exagero, que é perda de tempo. Mas o céu inteiro está em movimento por causa da sua decisão. Anjos estão sendo liberados. Guerreiros celestiais estão em batalha por você. Há uma nuvem de testemunhas a seu favor. E mais do que isso, o próprio Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis por você. Enquanto você jejua, Ele te sustenta. Enquanto você se cala diante dos homens, Ele fala ao coração do Pai em seu nome. Você não está sozinho. Você está sendo carregado por mãos invisíveis, guiado por uma voz que nunca falha. Há uma unção específica sendo gerada nesse jejum. A unção da ousadia. Você vai perceber que aquilo que antes te intimidava já não te paralisa. Que aquilo que antes te fazia tremer agora se curva diante da sua fé. Porque o jejum não só fortalece o espírito, ele ativa o leão que está adormecido dentro de você. Aquele guerreiro que se calou por medo, por vergonha, por frustração, está despertando. E você vai sair desse processo com olhos que enxergam além, com uma mente livre das prisões emocionais, com um coração curado e pronto para amar de novo, sonhar de novo, crer de novo. Esse jejum não foi para te castigar, foi para te libertar. Foi para arrancar as algemas invisíveis e te fazer caminhar com autoridade. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e dizer: ainda bem que eu obedeci, ainda bem que eu jejuei, ainda bem que eu me rendi. Porque as portas que se abrirão depois desse tempo não se abrirão por força humana, mas por graça. Pessoas que te ignoraram vão precisar do que Deus colocou em você. Ambientes que antes te rejeitavam agora vão te chamar. Tudo isso não é sobre você. É sobre o que Deus está fazendo através de você. Você foi marcado, separado, consagrado, e esse jejum foi o fogo que ativou o que estava adormecido. A montanha está prestes a ruir, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida de um jeito que ninguém poderá negar. E agora que você chegou, até aqui não pare, não recue, porque o céu já está inclinado na sua direção. Você atravessou dias difíceis, noites em silêncio, lutas que ninguém viu, mas Deus viu. E Ele não desperdiça sacrifícios feitos com sinceridade. Cada renúncia sua se tornou semente em solo sagrado, e a colheita está a caminho. Uma colheita que não vem em gotas, mas em ondas. Uma colheita que não será só para você, mas para todos à sua volta. Porque quando Deus decide honrar alguém, Ele faz isso de maneira tão evidente que ninguém consegue explicar. Só glorificar. E Ele vai te honrar. O mesmo Deus que te chamou para jejuar é o Deus que vai te levantar diante dos homens. Ele vai te recompensar diante daqueles que disseram que você estava perdendo tempo. A montanha que parecia eterna será lembrada como o símbolo da sua vitória. Aquilo que um dia te humilhou, te travou, te limitou, será agora o testemunho que você vai carregar com autoridade. O lugar onde você chorou será o mesmo onde você celebrará. O altar onde você se prostrou será o ponto de partida da sua exaltação. E tudo isso começou com um sim silencioso.
Um sim dito no secreto. Um sim acompanhado de fome, renúncia e oração. Você não fez isso por status, por reconhecimento, por religiosidade. Você fez por fé. E a fé que se alimenta de jejum é a fé que move montanhas. Você não vai apenas superar esse tempo. Você vai sair dele renascido, reposicionado e revestido de uma glória que o mundo não pode apagar. Então, receba essa palavra. O jejum que você fez não foi em vão. Ele foi a chave, foi o código, foi o estopim. E agora, o que está por vir é uma avalanche de graça. Prepare-se para viver o favor de Deus de uma forma que você nunca imaginou. Este é o início de uma nova temporada. Uma temporada de céu aberto, de orações respondidas, de portas destrancadas e de montanhas que, enfim, se moveram ao seu favor. Porque quando o coração do homem se rende, o braço de Deus se estende. E quando o braço de Deus se estende, nenhuma montanha pode resistir. O que era peso agora é impulso. O que era obstáculo agora é degrau. E você é testemunha viva de que o jejum sim move montanhas. Se você ficou conosco até aqui, do fundo do nosso coração, muito obrigado. Oramos para que cada palavra tenha falado com a sua alma e que o Espírito Santo tenha tocado em áreas que só Deus conhece. É uma alegria imensa saber que nossa missão está alcançando vidas como a sua. E se essa mensagem te abençoou de alguma forma, queremos te convidar a ir um pouco além. No primeiro comentário fixado, você vai encontrar um link. Através dele, você pode semear nessa obra missionária, que só continua viva porque corações generosos decidem caminhar conosco. Não é uma obrigação. É um convite com amor. Doe com o coração, se sentir paz para isso. Porque cada oferta nos ajuda a levar mais palavra, mais esperança, mais transformação a quem mais precisa. Que Deus te abençoe poderosamente e que aquilo que você planta volte para você em forma de graça, vida e propósito.